noite então a todos. Que Jesus nos abençoe. O tema da noite tem a ver com a proximidade do Natal. Este momento em que nós lembramos da vinda de Jesus para se encarnar entre nós. O tema é reflexão sobre a paz. E nós nos lembramos que, conforme nos narra Lucas, no capítulo 12, versículo 14, quando estavam os pastores no campo, nas proximidades de Belém de Judá, surgiu um fenômeno e eles começaram a ouvir voz e o anúncio de que iria nascer uma criança em Belém e que seria o Messias. E nisso veio uma voz do céu que diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens. Nós vemos que o próprio anúncio da vinda de Jesus já fala da paz. E Jesus foi conhecido como o príncipe da paz. Mas paz é uma palavra complexa. Muitas vezes nós a confundimos. E nós vamos ver pelo dicionário brasileiro, dicionário de 0 hora, que eu não tinha um outro à disposição, que diz o seguinte, que paz é a situação de um país que não está em guerra, cessação de hostilidades, tranquilidade pública, serenidade, descanso, sossego, silêncio. Paz armada é o respeito recíproco entre nações, devido ao exército e esquadra que eles conservam. Paz de alma, pessoa indolente, inofensiva. Fazer as pazes, reconciliar-se. Eu acredito que todos, pelo que já devem conhecer, do que nós chamamos de paz de Jesus, não tem nada a ver com isso. Por isso, talvez, fosse interessante que se criasse um novo vocábulo para se explicitar, para se referir à paz, mas a paz de Jesus, que é a paz da vida, que é totalmente diferente. Primeira razão fundamental da diferença da paz de Jesus para a paz humana. A paz humana, ela é inativa. Ela é estática. A paz de Jesus é extremamente ativa e extremamente dinâmica. Ela exige ação. E ação contínua. Essa é a paz de Jesus. E nós vamos ver em João 14, 27, que Jesus disse assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus, aqui já ele mesmo, estabelece uma diferenciação entre a paz a qual ele se refere e a paz do mundo. Eu não a dou como o mundo a dá. Então a paz de Jesus é totalmente diferente da paz humana. E nós já dissemos então esta característica de que a paz de Jesus é ativa. Muito bem. A paz poderia ser um objetivo da nossa vida. Ela poderia ser um alvo, uma busca de cada um. Talvez não fosse por aí. Porque a paz, ela é consequência do exercício das virtudes. A paz não é um objetivo em
em si. Como se diz lá, que não existe um caminho para a paz, conforme diz Mahatma Gandhi. A paz é o caminho. À medida que nós caminhamos com as virtudes, nós vamos nos envolvendo na paz. Então nós não podemos dizer que nós estamos buscando a paz. É a mesma coisa que felicidade. Felicidade é consequência. Nós não podemos buscar a felicidade. Vamos buscar aquelas virtudes, o exercício das virtudes que vão nos conduzir à felicidade. E assim também é com a paz. Como o nosso tema é reflexão sobre a paz, nós vamos perguntar, como é que eu consigo a paz? Eu consigo a paz, então, como se depreende de todo o Evangelho de Jesus, eu encontro a paz pela exemplificação das virtudes. Aí poderia fazer uma pergunta. Existe a possibilidade de eu ter paz, mas a paz de Jesus, que é aquela paz interior, aquela paz que retrata um estado de alma de plenitude, eu posso ter esta paz sem ser humilde? Ou, fazendo a pergunta pelo contrário, eu posso alcançar esta paz sendo orgulhoso? Nós já vimos que o Evangelho é farto em nos conduzir para esse raciocínio de que o orgulho e o egoísmo são os grandes males da humanidade. E se eles são os males da humanidade, eles não vão de forma alguma fazer com que nós consigamos alcançar paz nenhuma. Porque o orgulho faz com que nós estejamos em contínua disputa, sempre querendo nos colocar numa posição de destaque. E ao nos colocarmos numa posição de destaque, nós temos que rebaixar as outras pessoas. Então nós vamos estar numa situação de disputa e de litígio, e essa situação jamais poderá caracterizar a paz. Portanto, se eu não tiver humildade, não há a menor possibilidade de eu ter paz. E vejam, a humildade é a virtude mais básica que tem. Porque humildade vem de humus, que significa terra. É a virtude mais próxima do nosso ambiente aqui, onde nós estamos encarnados, e as características da nossa encarnação através desse corpo físico pelo qual nós nos identificamos de acordo com as possibilidades dos sentidos físicos. Se formos falar nos sentidos espirituais, nós teríamos aí que estabelecer também uma diferença. Eu poderia perguntar, existe a possibilidade de eu ter paz se eu não tiver resignação? A segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Esta bem-aventurança nos convida para a resignação. Isto é, a aceitação das condições da nossa vida como apropriadas para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento. Então, como é que eu vou ter paz se eu não me conformo com o que me acontece? Se eu estou completamente indo de encontro, conflitando com aquilo que tem caracterizado a minha vida. Se eu não gostaria de ser assim, por que eu sou assim? Por que eu sou assado? Por que eu tenho esse temperamento? Por que eu tenho esse nariz? Por que eu tenho esse cabelo? Por que eu sou assim, tão impaciente? Não é? Se eu não me conformo com essas condições que me caracterizam e que caracterizam o ambiente onde eu vivo, eu não posso ter paz. Portanto, se eu não tiver humildade, resignação, não posso ter paz. Mas não é só humildade e resignação. Nós temos o perdão. Jesus disse a Pedro,
Pedro perguntou, Senhor, mas quantas vezes temos que perdoar o nosso ofensor? E Jesus respondeu, 70 vezes, 7 vezes. Aí poderia dizer, cada ofensa. O que significa que seria infinito. A necessidade do perdão seria infinita. Nós não poderemos, sob pena de guardarmos mágoa e rancor, porque se nós não perdoarmos, nós vamos sim guardar mágoa e rancor. E mágoa e rancor são incompatíveis com a paz. E nós vamos vendo estas virtudes, não é? Nós vamos perguntar mais uma. Existe a possibilidade de eu ter paz, esta paz essencial da alma, se eu não tiver fé? O que significa a fé? A fé é a nossa capacidade de confiar em Deus. E diz o Espiritismo que nós devemos confiar em Deus porque nós vamos ver o reflexo das ações de Deus na nossa vida, que são como que nós podemos identificar? Através da natureza, através das circunstâncias, porque não somos nós que criamos as circunstâncias, nós podemos modificá-las, mas nós não criamos basicamente. Nós nascemos num contexto, não é? E esse contexto nós somos colocados ali para desenvolvermos a nossa capacidade de reagir a ele. Então a fé, segundo o Espiritismo, tem que ser uma fé que nós entendemos que necessitamos estar nesta condição, nós entendemos que precisamos responder positivamente a todas as circunstâncias da nossa vida, porque senão, se nós formos conflitar com essas condições da nossa vida, nós estaremos perdendo a nossa paz. E a fé é aquela confiança que nós adquirimos na bondade de Deus, em saber que tudo o que se refere à minha vida e à vida de cada um dos meus semelhantes e de tudo o que integra a natureza é perfeito. A partir de nós entendermos isso, nós vamos aceitar as circunstâncias. Por quê? Porque nós verificamos pelo nosso entendimento, pela nossa razão, pelas experiências que vivemos, pelos estudos que fazemos, nós vamos verificando que esta perfeição cada vez se apresenta mais forte para nós. À medida que nós evoluímos, a nossa fé em Deus vai crescendo de tal forma que porque nós vamos entendendo mais profundamente tudo aquilo que se refere à nossa vida e à vida dos nossos semelhantes. Aí então, com esse entendimento, nós estamos nos habilitando a alcançar a paz. A caridade. Quem não é caridoso tem dificuldades em encontrar a paz. Porque a caridade faz com que o indivíduo se sinta bem com ele mesmo. Faz com que ele se encontre numa situação de harmonia íntima, que é uma das características da paz. Conta-se, tem sempre umas historinhas interessantes que a gente vê, e eu vi uma história que diz que, possivelmente você já deve ter ouvido até esta historinha, que estava num determinado lugar, numa determinada época, realizando um concurso de pinturas que representassem a paz. Então, fizeram algumas pinturas e selecionaram 3 que ficaram para a parte final do concurso. A primeira delas era uma paisagem linda de um lugar bucólico, com um lago, com os animais pastando, com as árvores floridas, um lugar belíssimo. A segunda retratava um céu azul, com as nuvens brancas e com aqueles pássaros simbolizando a chamada pomba da paz. A terceira era
uns rochedos sendo alcançados por ondas tormentosas, pelo mar revolto, com raios naquele momento. E tudo o que caracteriza um momento como esse. Aí foi-se fazer o julgamento e o juiz disse que o quadro que iria ganhar era o da tempestade. Houve um tumulto entre os contendores que tinham feito os quadros que eles achavam. E foram questionar o juiz. E o juiz, com certeza calmo e tranquilo, porque um juiz, para analisar alguma coisa que represente a paz, tem que ser uma pessoa de bom senso. Ele disse: vocês repararam neste quadro da tormenta que tinha uma rocha por trás e naquela rocha tinha um ninho e tinha um pássaro tranquilo ali. As ondas estavam batendo do outro lado e ele tranquilo. Uma serenidade perfeita. E quando é que a nossa paz é mais testada? Senão nas tormentas. Senão nos momentos mais difíceis. É uma historinha simples. Mas na verdade, para resistir a situações difíceis, é preciso que nós tenhamos, sim, alcançado um mínimo de paz através do desenvolvimento das virtudes. É verdade que nós não desenvolvemos uma virtude isoladamente das demais, porque todas as virtudes, elas têm uma relação. Então, quando eu desenvolvo um pouco da humildade, eu vou adquirindo também uma capacidade de perdoar. Eu vou adquirindo uma capacidade de compreender, de tolerar. E assim todas. E nós sabemos que as virtudes todas juntas, se formos desenhar com as virtudes básicas, em forma de um triângulo, equilátero ou isósceles, nós teríamos no fundo o amor. Que seria a síntese de todas as virtudes. Então, nós vamos ver que Jesus, quando esteve conosco, ele exemplificou a paz. Mas Jesus não parava. Ele só parava nos momentos em que ele ia orar. É como se ele agisse e fosse, através da oração, se reabastecer. Entrar em contato com o Criador, com o nosso Pai, para se reabastecer. Dando-nos o exemplo para que nós também fizéssemos assim. Todas as vezes que nós tivermos tribulações, e felizmente se nós conseguirmos superá-las, depois nós vamos orar para nos reabastecer e para agradecer as forças que nos ajudaram a superar aqueles momentos mais difíceis. Superá-los com paz. Superá-los positivamente. No Livro dos Espíritos, na questão 625, os Espíritos perguntam: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Então Jesus é o nosso modelo em todos os sentidos. Se ele é o modelo das virtudes, ele é o modelo da paz. Porque as virtudes que ele veio nos mostrar como sendo integrantes da lei de Deus, não é? Elas nos conduziriam à paz. E ele não apenas nos mostrou, ele exemplificou todas essas virtudes. Mas nós costumamos dizer que Jesus está muito distante de nós. Que nós somos muito pequenos ante a sua grandeza. Já que ele
era o enviado de Deus para nos mostrar o caminho, para nos ensinar o caminho, para viver o caminho conosco, para deixar a mensagem: sigam-me, sigam as minhas pegadas. Então nós vamos pegar outros exemplos. Poderíamos citar muitos. Poderíamos citar Francisco Cândido Xavier, Fernando Lúcio, mas vamos nos restringir a 2 exemplos. Vamos nos lembrar da Madre Teresa de Calcutá. Ela que nasceu na Macedônia, na época que ela nasceu, a Macedônia integrava a Iugoslávia. Mas hoje é a República da Macedônia. Mas ela foi viver na Índia. E ela desde logo já sentiu esta emoção ao contactar com as pessoas que sofrem. Aquelas pessoas que passam pelas provações mais difíceis. E na Índia havia um número imenso de leprosos. E ela então ali na Índia cuidava muito dos leprosos. Depois ela espalhou, a organização dela se espalhou pelo mundo, pelo Canadá, Estados Unidos, China, Rússia, Austrália. Todas essas partes do mundo receberam instituições, um pedaço da instituição de Madre Teresa. Ela no início, como católica, ela sofreu porque a religião indiana é muito diferente. Então os religiosos não aceitavam. E como é que ela conseguiu a harmonia entre as religiões da Índia? Pela caridade, pelo exemplo. Ela se naturalizou indiana, tá? E mais tarde, em 1979, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Fizeram a ela algumas perguntas. Uma delas, perguntada se ela se preocupava com os sofrimentos das pessoas no mundo, ela explicou: eu não me preocupo, eu me ocupo com o sofrimento dos outros. Veja, a preocupação é inativa. A ocupação é ativa. É a ação é que importa. Não adianta eu me preocupar e continuar sentado na minha cadeira, dizendo: eu estou muito preocupado com as coisas do mundo, com os sofrimentos das pessoas. Ela não, ela se ocupava. Outra oportunidade, perguntaram a ela se ela não sentia medo de contágio e nem sentia asco ao abraçar os leprosos. Ela respondeu: mas eu não abraço os leprosos, eu abraço Jesus. Jesus não nos disse que tudo que fizermos aos pequeninos que estão ao nosso redor é a Ele que estamos fazendo? Nós vamos ver então este exemplo vivo da confiança na bondade de Deus e na grandiosidade de Jesus. Outro exemplo que, quando se fala de paz, não se pode esquecer: Mohandas Karamchand Gandhi, o Mahatma. Mahatma significa grande alma. Foi um título que foi atribuído a Gandhi. Ele nasceu em 1868 e faleceu em 1948, 78 anos de idade. Ele abraçou o sentimento, o princípio da satyagraha, que é o consentimento da verdade, e da ahimsa, que é a não violência. Mas é a não violência ativa. E através da não violência ativa ele conseguiu dominar o exército britânico, que dominava a Índia
e eles estavam envolvidos, Gandhi e posteriormente Nehru, estavam envolvidos no trabalho de libertar a Índia. Conta-se que Gandhi estava de um lado da rua e veio um policial e disse que ele deveria andar pelo outro lado, porque os detéries tinham que trafegar pelo outro lado. E ele respondeu que ele era advogado e que ele não aceitava leis ilegítimas. Portanto, ele iria ficar ali. E o soldado disse: mas o senhor tem que sair. É da lei, o senhor vai ter que sair, por bem ou por mal. Ele olhou para o policial e disse: eu não vou sair. E foi, o policial então foi chegando a um ponto que o policial lhe deu uma cacetada na cabeça. Ele caiu, levantou, voltou a olhar para o policial. E o policial: agora o senhor vai sair, né? Não, eu não vou sair. E o policial teve outra. Ele caiu novamente, dessa vez mais fragilmente, né? Porque ele era muito frágil fisicamente. Ele fazia imensas jejuns, fazia greve de fome. Né? Então, e ele tinha algumas doenças. Mas ele voltou a olhar novamente para o policial e disse: eu não vou sair. E o policial sentiu impulso de lhe bater novamente. Mas não conseguiu. E aí então Gandhi nos diz que na não violência ativa, porque essa é uma não violência ativa, é preciso brandura na voz, ternura no olhar e compaixão no sentimento. O soldado não foi vencido pela força física. Foi vencido pela força moral. Foi vencido pelo sentimento que Gandhi exteriorizava. Nós não ouvimos, sabemos que Jesus, quando saía, a multidão o seguia, e muitos daquela multidão não conseguiam entender muito bem a mensagem de Jesus, não é? Mas eles o seguiam fascinados pelo seu olhar, fascinados pelo seu carisma, pelo seu campo energético. Né? Este campo mental que Gandhi desenvolveu. E ele diz que a força para se vencer as batalhas, a força física não é suficiente. É preciso ter a força moral, que não teme pela vida, nem por nada. Só essa força. Com certeza, essa força não pode dispensar essas características de brandura, ternura e compaixão. E ele vai dizer em outras oportunidades que é preciso ter compreensão e compaixão pelos agressores. Jesus, maior exemplo, a cruz, né? Quando, depois de açoitado, ele não disse: Pai, perdoa-nos, eles não sabem o que fazem. E se nós conseguíssemos entender que toda a ignorância perpetrada contra nós, toda a ação não merecida impetrada contra nós, nós teríamos racionalmente que ter este entendimento.
de que aquele agressor, o sofredor, merece a nossa compaixão. Merece o nosso respeito. Porque ele terá que se submeter aos processos naturais da evolução, a que todos nós estamos envolvidos. Então ele merece o nosso respeito. Nós queremos então, neste momento, em lembrando estas figuras de Madre Teresa, de Gandhi, nós lembrarmos essencialmente agora de Jesus. Porque ele está sendo muito lembrado nesta hora, nesta época. Todos os festejos, mesmo aqueles mais profanos, digamos assim, aqueles mais materializados, sempre alguma coisa tem da lembrança de Jesus. E a lembrança dele traz sempre para todos nós uma energia nova, um sentimento novo, uma força maior que nos faz respirar mais fundo e irmos à frente nas nossas responsabilidades, superando-as com o nosso esforço. Então nós temos que elevar agora a nossa gratidão a este mestre de amor. Dizer a ele, da nossa alegria de ele ter estado conosco e mostrado o caminho a seguir. Hoje nós temos, sim, nós não podemos mais alegar a ignorância do caminho que temos que seguir. Nós já sabemos o que temos que fazer, porque ele nos ensinou. E nós que dizemos sempre que queremos paz, teremos que demonstrar que realmente nós queremos paz. Amando e servindo, como amou e serviu Jesus.